Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês basicamente a estrutura do protocolo MQTT, como surgiu, para que surgiu e algumas artimanhas que você pode usar aí para poder melhorar o seu sistema de MQTT, seja no Node-RED, usando o Zigbee 2 MQTT. Eu vou ajudar vocês a melhorar isso, esclarecer algumas dúvidas e espero aí colaborar com o projeto de vocês. É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos pro vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui. Como eu disse para vocês na abertura do vídeo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre MQTT, o que é, para que serve e tudo mais. Antes de mais nada, já que você chegou aqui, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal. Se quiser colaborar, pode clicar no botãozinho valeu, pode virar um membro. Se você precisar de algum tipo de consultoria, tá querendo fazer aí alguma coisa na sua fábrica, ou então no seu comércio, ou então na sua casa, equipamentos e tudo, entre em contato com a gente através do telefone que eu vou deixar aqui no cantinho do vídeo e também aí na descrição do vídeo. Bom, o que é MQTT? MQTT, cara, é um protocolo desenvolvido para comunicação de dispositivos, protocolo simplérrimo, tá? Não vou aqui ficar complicando, nem ficar falando grego para vocês não conseguirem entender o que é. Se você chegou aqui agora, MQTT é um protocolo de comunicação simples, baseado em informações simples, em strings, em frases, em números, informações simples que você quer transmitir. Muitas vezes, os dispositivos que a gente usa no IoT, né, durante aí os nossos processos de automação, não vão requerer grande transmissão de dados para poder funcionar. Salvaguardo aí alguns sensores que têm assim uma capacidade de envio de dados gigantescas que na verdade eu nem sei para que servem, porque geralmente as pessoas que iniciam nisso nem usam isso tudo. Então é sempre um tiro no pé. Às vezes você quer comprar uma coisa que pode fazer mundos e fundos, quando na verdade você não sabe nem o que é mundos, nem o que é fundos e não sabe nem o que tem que fazer. Então eu sempre falo isso na automação. Antes arrume o problema para depois encontrar a solução. Não compre solução para depois arrumar o problema. Trocando miúdos, não compre o dispositivo porque ele é bonitinho e encaixa na Alexa, quando na verdade você nem sabe para que usar. Primeiro arruma o para que você vai usar, depois você compra o dispositivo. Geralmente você vai acabar comprando um dispositivo muito mais barato e que tenha muito menos funções, mas muito mais focado. Voltando ao MQTT, foi desenvolvido pela IBM nos anos 90, tá? Ele foi desenvolvido justamente para poder trabalhar com problemas de alta latência e problemas de comunicação em termos de dados, envio de dados. Quando a gente tinha internet de escada e quando a comunicação era feita via satélite, em satélites mais antigos, o MQTT era um bom protocolo de comunicação, bem leve, bem sucinto. Só que ele foi utilizado para você poder usar aí no mundo da IoT, e se você souber usar direitinho, ele é uma grande mão na roda. Eu uso muito, tá? E eu vou explicar para vocês no porquê que eu uso muito. Bom, a gente está aqui na frente dessa lousa de desenhos aqui, né? Eu vou mostrar para vocês o que ele faz em si, tá? E a gente vai poder estudar direitinho para que ele serve, ok? Vamos lá. Eu vou puxar aqui para baixo, isso aqui para baixo, vou puxar esse desenho aqui também para baixo. E eu vou fazer uns símbolos aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu excluir isso aqui e excluir isso aqui. Vou dar alguns exemplos de coisas que vocês vão poder fazer em relação ao MQTT, que rapidamente vocês vão entender do que se trata, tá? Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem um servidor com um Node-RED, tá? Você tem um servidor com Node-RED e nesse servidor você quer enviar informação para outro servidor. Se eu tivesse que trocar esse miúdo, você ia dizer, pô, Diego, eu preciso de IP externo, eu preciso de comunicar, abrir porta do roteador. Não, se você quer enviar uma informação, você não precisa disso, tá? Se for na rede interna, você usa um broker interno. Se for na rede externa, você pode usar um broker aí familiar. A gente tem vários brokers e eu vou indicar um aqui para vocês que eu uso muito, tá? Que é essezinho aqui, ó. Vocês podem colocar como broker aí, tá? Que é o test.mosquito.org. Eu uso muito esse broker, tá? E vocês também podem usar. Eu vou dizer que ele é esse broker aqui. Broker, geralmente, ele é configurado através do IP, mas nesse aqui ele tem um domínio, então vocês podem configurar através desse domínio. Eu vou mostrar como fazer isso no Home Assistant. No Home Assistant não, no Node-RED. Se o Node-RED estiver dentro do Home Assistant, vocês podem usar também tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, como é que eu enviaria essa informação entre dois servidores que estão aqui listados, sem eles terem comunicação aberta? Simples.
Eu vou enviar essa informação para o broker e esse outro lado aqui vai estar ouvindo esse broker. Aí você fala, Diego, pô, mas como assim? Como é que funciona essa transmissão? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu quero enviar uma informação do broker A aqui. Eu vou colocar o broker A aqui, ó. Esse aqui é o broker A. Perfeito? Jóia. Aqui a gente vai ter o broker B. Beleza. Jóia. Diego, como é que eu levo a informação de um lado para o outro? Simples. A gente vai fazer assim. Esse broker A vai postar a informação que ele quer no Mosquito. Para poder postar, ele não precisa de nada, de porta aberta nem nada do gênero. Todas as portas estão abertas no Mosquito, lá no nosso broker. Ele recebe e envia informações, coleta e tudo mais. A única coisa que você precisa é de acesso à internet e a sua base aqui sincronizada com ele. Eu vou mostrar como fazer isso depois, tá bom? E o que a gente vai fazer? Para poder você endereçar, você precisa dizer, pô, essa informação que eu quero enviar do A para o B tem que ter uma chave. Essa chave a gente vai chamar de tópico, tá bom? Esse tópico pode ter várias camadas de segurança, certificado digital, cliente ID, usuário e senha, várias camadas. Não vamos tratar disso agora. Eu só quero ensinar como é que funciona o protocolo MQTT para vocês, ok? Então a gente vai fazer assim. Eu vou pegar aqui e vou dizer o seguinte. Eu quero enviar um Ei Diego para o outro lado ali para o tópico B, para o servidor B, tá? Então, o meu Ei Diego, ele vai postar o Ei Diego em um tópico chamado casa, exemplo, ok? O que eu vou fazer aqui do outro lado? Do outro lado, o meu outro servidor vai estar olhando esse tópico. Imagine a seguinte situação, imagine que você tem duas casas, tá? Você tem duas casas de duas janelas e uma de frente para o outro, tá bom? E o que você faz? Você fica olhando a outra janela, tá? E nessa outra janela tem alguém mandando uma informação de Ei Diego, você tá olhando essa informação. Não é necessário ter comunicação para poder enviar. Você está observando esse tópico chamado casa. E esse tópico mostrou uma plaquinha para você de Ei Diego. Isso significa que o broker aqui do outro lado conectado vai olhar essa informação e transformá-la em string e transmitir ela para você. Então, se eu estiver olhando aqui do outro lado o broker casa, quando eu postar Ei Diego aqui no A, ele vai observar e esse Ei Diego vai ser transmitido para o outro lado. Sem nenhum tipo de conexão. Aqui, a única coisa em comum que está fazendo a gente conseguir enxergar é o tópico casa. Aí você fala, pô, Diego, mas como é que isso está acontecendo? Simples. A gente tem aqui o broker no meio do caminho que está fazendo essa transmissão. É ele quem está fazendo esse bem bolado de guardar essa informação e mostrar para você. Um outro exemplo prático seria o seguinte. Imagina que a gente tem aí uma conversa entre três pessoas, tá? Sendo que A não ouve C, tá? Mas C ouve B e A ouve B também. O que acontece é, A envia informação para B. Aí o C pergunta a informação para o B. E aí ele transmite a informação. O nosso broker aqui é esse B que transmite a informação. Ele fica ouvindo o tópico, guardando essa informação, o B observando e o A transmitindo. Só que isso daqui é uma via de mão dupla. Por quê? Você pode chegar aqui e fazer o A também ser uma pessoa que escuta, assim como o B também ser uma pessoa que transmite. Aí você vai dizer, pô, Diego, mas como é que isso funciona? Bom, aqui eu mostrei num desenho simples para você como é que isso funciona. Aqui a gente só precisa de acesso à internet. Agora a gente vindo para dentro do MQTT, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é cadastrar o nosso broker. No nosso Node-RED, a gente tem aqui o seguinte nó. Um é o que você vai receber a informação, MQTT in. E aqui é o out, que você vai enviar a informação. Perfeito? Então, vamos supor que eu fiz aqui, ó, eu estou em um Node-RED, esse aqui é um Node-RED, esse aqui é outro Node-RED. Eu estou no mesmo, mas é para poder simplificar. O que eu vou fazer é conectar os dois pelo mesmo tópico através do broker lá do teste.org. Eu vou clicar nele aqui, ó. Quando você clicar, o servidor vai abrir assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui
e vou, no caso nenhum, vou cadastrar ele, vou clicar em mais e eu vou escrever só isso aqui, ó, teste.mosquito.org. Na hora que eu fizer isso, eu já tenho ele salvo, ele vai conectar o broker. Eu vou vir aqui e vou conectar o broker, ó. Conectei, perfeito? Aí, o meu node-in aqui, né, no caso, o meu node-out, né, de saída, ele pergunta, Diego, você quer postar as informações em qual tópico? Para o pessoal ouvir do outro lado. Aí eu vou colocar aqui, pô, eu quero no tópico casa. Eu quero ouvir o tópico casa, perfeito? Jóia, ó. Então eu vou transmitir as informações pro tópico casa, no tópico casa, pro broker, tá? E esse broker vai chegar e vai fazer o quê? Eu vou transmitir aqui aquele Ei Diego que eu postei para vocês, ó. Perfeito, ó. Vou transmitir o Ei Diego pro broker, tá? E vou ouvir aqui do outro lado, ó. Beleza, ó. Ele tá acusando erro porque eu não configurei o outro lado. Mas ele já se conectou aqui, ó. E eu transmiti aqui, ó. Você fala, pô, Diego, mas não apareceu nada do outro lado. Por que não apareceu? Porque o broker de entrada não tá ouvindo nada. Ele não tá ouvindo nem o broker, nem o tópico. Então, o que eu venho e faço aqui, ó? Eu venho aqui, configuro o meu broker. Depois eu escrevo aqui, ó, que eu quero olhar o broker casa. O meu tópico casa, quer dizer. E vou vir aqui e vou implementar. Pronto. Eu tô transmitindo para o meu teste.mosquito e tô ouvindo o teste.mosquito no tópico casa. Então, quando eu vier aqui agora e clicar, ó, ele vai automaticamente sair lá do outro lado. Isso daqui pode ser feito de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, sem precisar abrir porta, sem precisar fazer qualquer tipo de coisa. Não é necessário que você faça nada. Você pode interligar vários Node-RED, você pode instalar aí, não sei, um sensor de movimento na China, botar ele no tópico China e ouvir aqui no Brasil instantaneamente. Uma velocidade incrível, de forma leve, sem embarcar a rede, sem pesar a rede, sem nada do gênero. É assim que grande parte dos dispositivos que a gente trabalha dentro do Node-RED se comunicam. Aí você fala para mim, Diego, como é que funciona essa arquitetura entre o Zigbee 2 MQTT, que é o que a gente costuma trabalhar aqui, certo? O Zigbee 2 MQTT e o meu Node-RED. Como é que funciona essa arquitetura? Voltando aqui para o desenho, eu vou mostrar a vocês como é que isso funciona dentro de um único servidor. Para isso eu vou vir aqui, ó, e vou apagar essas informações. Vou excluir aqui. Deixa eu excluir aqui também, ó. Vou excluir aqui, ó. Não, eu vou manter aqui para vocês entenderem o que eu acabei de fazer ali. Perfeito? Vou apagar aqui. E vou trazer para cá. Para poder exemplificar. Beleza. O que eu acabei de fazer ali dentro do Node-RED, como eu mostrei para vocês aqui? Eu fiz isso aqui, ó. Eu, dentro do meu servidor, isso aqui é meu servidor, eu tenho o meu Node-RED, perfeito? Dentro do meu Node-RED, eu peguei e fiz o quê? Eu peguei e criei um nozinho de saída e fiz ele fazer o quê? Enviar toda a informação que batesse nele aqui para o broker, para o teste mosquito. Depois eu vim aqui, ó, e fiz ele ouvir o tópico dentro do meu servidor. Perfeito? Isso eu fiz dentro do mesmo servidor. Se eu quisesse, por exemplo, me comunicar com um lugar distante, como eu falei para vocês, em qualquer lugar do mundo, eu só precisava fazer o quê? Eu só precisava transportar essa informação para outro servidor. Sem precisar abrir porta, sem precisar fazer absolutamente nada, eu podia vir aqui, ó, fazer ele observar o mesmo tópico e transmitir para outro servidor. Eu postaria Ei Diego aqui no tópico casa e aqui do outro lado ouviria o tópico casa. Diego, agora beleza, como é que isso funciona entre o Zigbee 2 MQTT e o Node-RED? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui, ó, e vou explicar para vocês como é que ele funciona dessa forma. Deixa eu apagar aqui. Beleza, ó. Eu vou pegar aqui e vou ilustrar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui também. E eu vou ilustrar para vocês. Imaginem que eu tenho aqui, ó,
um Node-RED, esse aqui é meu servidor com Debian, tá? Ó. E esse aqui é o meu Zigbee 2 MQTT. Perfeito? O Zigbee 2 MQTT, como a gente sabe, ele precisa de um broker MQTT para poder subir, que é onde os dispositivos Zigbee mandarão todas as suas informações a serem ouvidas pelo Node-RED. Então, o que, que a gente faz? Esse é o Debian, esse é o Node-RED, esse é o Zigbee 2 MQTT. O que a gente faz é o seguinte, dentro do Node-RED, a gente instala o broker. Como vocês podem ver, eu tenho instalado ele aqui. Ó. Na base, ó. Eu tenho aqui o meu broker MQTT. Feito isso, o que, que eu faço agora? Eu instalo o meu Zigbee 2 MQTT e aponto ele para o broker, dentro do meu Node-RED. E dentro do meu Node-RED, o que, que eu faço? Eu pego e boto os nozinhos lá dentro, né, para ouvirem o tópico do Zigbee 2 MQTT. É assim que as coisas são comunicadas dentro do Zigbee 2 MQTT para dentro do Node-RED. Aí você fala para mim, Diego, num cenário onde eu tenho o Home Assistant com o Node-RED, como é que isso funciona? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é como é que funciona o HA, né? E como é que você instalou ele. Isso vai fazer diferença. Essa aqui é uma instalação básica que eu faço, onde eu separo o Zigbee 2 MQTT do Node-RED e do HA. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o nosso HA. Deixa eu apagar isso aqui também. Perfeito. Todo dispositivo que a gente instala no Zigbee 2 MQTT vai para o broker. Então, a única coisa que a gente precisa fazer dentro do HA é ouvir o broker no tópico Zigbee 2 MQTT. Então, o próprio Home Assistant, ele traduz isso automaticamente. Na hora que você instala o seu broker lá e aponta ele para o IP, no caso seria localhost nessa situação aqui, na porta 1883, o Home Assistant pega todas as entidades do Zigbee 2 MQTT e já instala dentro dele. Feito separadamente, mas de forma a estar tudo dentro do servidor. Com isso, o que, que você consegue nessa configuração com essa comunicação via MQTT? Se o seu Home Assistant parar, as automações estão dentro do Node-RED e estão sendo comunicadas daqui para dentro do broker, dentro do Node-RED. Então, nada para se o seu Home Assistant parar. Ok? Aí você fala, Diego, mas se eu uso o acionamento dentro do Home Assistant, aí beleza, aí você não vai conseguir acionar. Mas para isso você pode criar um front-end também dentro do Node-RED, igual a gente faz. E ter assim uma redundância. Você pode acionar tanto pelo front-end do Node-RED quanto do Home Assistant. Eu particularmente uso o Home Assistant quando tem que usar, tá? De forma recreativa, não uso para forma profissional, para poder você botar os botõezinhos e as coisas no que ele é bom, tá? De enfeitar a prateleira. Agora, o grosso mesmo, o trabalho pesado, é feito entre o Zigbee 2 MQTT, que é o nosso integrador dos dispositivos Zigbee, e o broker dentro do nosso Node-RED. Essa é a transmissão feita dentro da configuração que a gente usa aqui. Perfeito? Bom, eu expliquei basicamente para vocês como funciona o Zigbee 2 MQTT e quais são as boas práticas para você poder usar o Zigbee 2 MQTT ou usar qualquer coisa junto do broker. Algumas coisas são essenciais e eu vou mostrar para vocês aqui dentro do nosso projeto de automação, tá? O que a gente tem aqui? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui uma automação de iluminação. Eu vou traduzir para vocês. Aqui a gente tem uma instrução que quando anoitece, tá? Ele verifica se o modo automático está aceso, aí verifica o horário e verifica que... Não, aqui eu me engano. Ele tem aqui um gatilho, deixa eu ver que gatilho é esse. A cada 10 segundos. A cada 10 segundos ele fica verificando isso. Ele verifica se o status automático está ativo, verifica o horário, verifica se está noite. E aí executa o que a gente tem que executar aqui. Dentro do meu protocolo do log aqui, vocês vão ver que eu tenho um bocado de log acontecendo. Mas se eu limpar, vocês podem ver que eu não tenho nada acontecendo direto. E por que isso acontece? Isso daqui é uma boa prática. Se você não está usando, não tem movimento,
Quanto menos você publicar dentro do broker, melhor. Melhor vai ser o tráfego, melhor vai acontecer tudo, tá? Por isso é que eu uso filtros e por isso é que eu faço uma boa prática da seguinte questão. Vamos supor que você queira a cada 10 segundos verificar se tem movimento na sala para poder ligar a luz da sala, ok? Vamos lá, aí a gente bota o marcador para poder impulsionar 10 segundos no movimento da sala. Se tem movimento, liga a luz. Se continua tendo movimento, ele vai ficar publicando para poder ligar a luz enquanto tiver movimento. Isso é uma prática burra e muito comum quando eu entro dentro de um projeto de automação. Então o que a gente faz, Diego? Como é que eu mato isso? Simples, uma boa prática dentro da utilização do MQTT é não publicar se não é necessário. Então a gente entra na seguinte verificação, vou até zerar e vou simplificar esse processo para vocês. A gente tem aqui o pulso de 10 segundos, tem a verificação da iluminação, ilustrando, perfeito? Se a luz está ligada, e eu vou vir aqui e vou criar duas saídas, não vou criar códigos nem nada, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma visão 3D. A gente liga aqui, ó. Se, por acaso, tem movimento na sala, ele vai fazer o que antes de ligar a luz? Ele vai verificar se a luz está acesa. Então, a gente tem mais duas saídas aqui. Se a luz está apagada, ele liga a luz. Perfeito? Aí você fala, Diego, e agora para desligar? A gente pega aqui de novo, ó. A gente vai vir aqui, vai copiar e vai colocar aqui, ó. Se não tem movimento e a luz está ligada, ele vem aqui e liga a luz. É comum eu chegar diante a um trabalho, um cliente ou coisa do gênero, e ele está publicando mensagens de forma ininterrupta. Você imagina, isso aqui é um processo de iluminação simples. Imagine uma casa com 50 lâmpadas. Imagine um processo de automação em que você tenha lá contagem energética, que é simplesmente infernal por broker MQTT. Ah, Diego, por que isso é infernal? Bom, voltando aí ao costume brasileiro de querer montar uma usina hidrelétrica dentro de casa e ficar monitorando o consumo energético, a gente tem aí vários exemplos de pessoas que colocam disjuntores ou então consumos energéticos dentro do Zigbee 2 MQTT. Agora você imagina, toda a alteração de característica de um leitor energético, variando de potência, de consumo e tudo mais, publicando no broker. Tudo bem. Agora você imagina 10, 20, aí você une o processo de automação do nossa iluminação. Simples, você vai acabar encharcando o broker MQTT e vai ter falha, e vai ter dispositivo caindo, e vai ter dispositivo não funcionando, e vai ter automação não funcionando. Então, isso é o que eu sempre digo para as pessoas. Hoje em dia, então, principalmente com o advento da inteligência artificial, as pessoas começaram a parar de usar a inteligência natural e começaram a querer usar a inteligência artificial, quando na verdade não consegue nem usar a inteligência natural. Inteligência natural é você perceber os problemas e resolver por si só usando lógica. Inteligência artificial é você querer que o seu sistema fale e que te mande informação de luz acesa e o preço do Bitcoin e tal, quando na verdade você não consegue mal fazer a sua casa ligar e desligar uma luz normal com movimento, tá? Isso é comum. Então, dê um passo atrás. Tenta usar primeiro a inteligência lógica que você tenha com você mesmo aí, ajuste o seu processo de automação, simplifique os processos de uso de MQTT, garanta que antes de ligar um dispositivo ele está desligado, verifique se aquela informação de temperatura tem que ser enviada por segundo, se você não pode filtrar isso para quando de repente ela for alterada, se aquele consumo energético precisa estar bombando o broker MQTT com cada mudança, tem coisas que são extremamente necessárias e que emburrecem o processo de automação. Tá? Essa é uma das boas práticas que a gente pode usar junto ao MQTT. Tá? Outra coisa muito importante também no uso do MQTT, se tratando do Zigbee 2 MQTT principalmente, é comum eu também chegar em processos de automação em que as pessoas colocam às vezes os dispositivos com nomes muito precários. Tá? Então, por exemplo, se você tem um sensor de movimento, se você tem dois sensores de movimento, um é um movimento 1, o outro é um movimento 2. Não coloca movimento da sala de jantar, movimento do não sei o que, do não sei o que lá, movimento não sei... No Zigbee 2 MQTT, simplifique ao máximo a nomenclatura do que você vai usar. Se por acaso você tiver que usar uma nomenclatura diferenciada, chega aqui junto à sua base do Node-RED e coloca os nomes que você
você quiser associar, ó, a fita da sala, a fita do banheiro, e assim você consegue nomear adequadamente, tá? Coloque os nomes aqui de forma simplificada e genérica, até porque se de repente você tiver que fazer uma manutenção, o nome vai acabar te confundindo depois. Então, crie esse bom costume, tá? De fazer esse tipo de coisa de forma relevante. Agora eu vou tratar de uma outra característica aqui do nosso Zigbee, do MQTT, que é importante vocês saberem sobre o nó, tá? Isso é muito importante, na verdade. Às vezes, você está assistindo um processo de automação e o servidor envia informação, mas o outro servidor está desligado, tá? Ele está desligado. Isso significa que a mensagem não está retida no broker, significa que quando o servidor ligar, ele não vai pegar essa informação. Então, uma característica simples aqui do nó de saída do MQTT, quando você configurar, é você configurar isso que eu chamo de retenção, de reter a mensagem. Quando você colocar isso aqui em verdadeiro, a mensagem vai ser retida até a origem, no meu caso aqui, modificar a mensagem. Então vamos supor que eu mandei para o tópico casa um Ei Diego. Ele vai ficar lá no tópico casa até eu aqui na origem modificar para boa tarde Diego, por exemplo. Essa é uma boa prática para você não perder status na hora de você iniciar determinado dispositivo ou então comunicação de MQTT, tá? Bom, são muitas outras boas práticas que a gente pode ter durante o processo de MQTT, mas nesse vídeo eu queria tratar principalmente do tratamento de informações repetidas, que eu falei para vocês aqui anteriormente, e explicar basicamente como é que funciona a interligação entre Zigbee 2 MQTT, Node-RED, Home Assistant, ou só Zigbee 2 MQTT e Node-RED dentro da plataforma, para vocês poderem entender que é possível você comunicar qualquer coisa, seja a distância ou como vocês quiserem, através do MQTT. Não é preciso montar aí acesso externo ou qualquer coisa do gênero. Inclusive, existem outras formas de trabalhar com MQTT enviando, inclusive imagens, filmagens, é tudo binário. E se é binário, se trata de uma mensagem e pode ser enviada para um broker MQTT, tá? Podem ficar tranquilos que dá para poder fazer isso. Eu vou tentar me aprofundar por outras vezes. Por hoje é só, eu vou montei esse vídeo só para vocês poderem entender, porque tem muita gente entrando em contato comigo com muita dificuldade em relação ao MQTT, como serve, como faz, e na prática ele tende a ser um pouco complexo quando você coloca para funcionar. Na leitura ele parece muito simples, mas na hora de funcionar ele parece bem mais complexo do que é. O que eu quero que vocês entendam é a transmissão. Postou em determinado tópico, o outro lado vai ouvir esse determinado tópico e a transmissão vai ser concluída. Isso serve para on e off, para temperatura ou qualquer coisa do gênero. Tá bom, galera? Bom, esse foi um vídeo simples que eu fiz para poder, como eu disse, mostrar o papel do MQTT. Vou falar outras vezes, vou tentar intercalar, tá? Um vídeo mais instrutivo, de elementos, para vocês poderem compreender as versões, os usos, né? E as boas práticas para evitar problemas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar o conteúdo. Até a próxima, galera. Valeu e tchau, tchau.